A partir do 39, Lucas 22, a partir do 39, diz assim: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. E depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Eu sou teu Deus. Glória a Deus. Deus colocou essa palavra hoje no meu coração logo cedo, quando eu levantei, fui orar. Fui meditar na palavra de Deus. O Senhor falou tão forte comigo através dessa palavra. E eu quero rapidamente, numa breve reflexão, compartilhar aqui essa palavra com você. E eu já começo fazendo essa reflexão, te fazendo uma pergunta. Você já orou hoje? Você já reservou pelo menos 5 minutinhos do seu dia para falar com Deus? Para falar com o Senhor? Você sabe que oração é falar com Deus. E aqui não é um monólogo, é um diálogo. Oração é um diálogo onde você não fala sozinho. Não. Você fala com Deus e Deus fala com você. É um relacionamento, é uma intimidade. E eu quero perguntar a você, será que você é daqueles que... Quem sabe, né? Que tem muitos que nem oram mais na hora das refeições, na hora de almoçar, de jantar. Mas será que você é daquele que só diz assim: obrigado, Jesus, por esse café, obrigado por esse almoço, obrigado por essa janta, boa noite, Jesus. O Senhor está te convidando a um momento mais íntimo, a reservar, a você dar prioridade a estar mais perto de Deus, a buscá-lo em oração. Ô irmã, mas eu estou passando por um momento tão difícil que eu não sinto nem forças de orar. Eu não sinto nem forças de falar com Deus. Olha, presta atenção. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Jesus aqui estava prestes a ser crucificado por amor de mim e de você. Como Deus, isso para ele não era nada. Mas como ser humano, nessa carne mortal que nós temos, que era a mesma que ele estava, nos momentos mais difíceis, prestes a ser crucificado como um condenado, como um ladrão, como um malfeitor, Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, falar com o Pai. Pediu ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice mas que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade do Senhor. E ao mesmo tempo ele deu instruções aos seus discípulos e disse para eles: orem também vocês. Orem para que vocês não sejam tentados. Não é tentado só a pecar, tentado a desistir, tentado a abandonar a cruz, tentados a ser incrédulos, a não acreditar na palavra do Senhor, tentado a fazer o que Deus não se agrada, tentado a sair da presença de Deus, tentado a se precipitar, tentado a atropelar as coisas, tentado. Jesus disse: orem para que vocês não sejam tentados. E Jesus, em grande agonia, como diz aqui, Jesus estava tomado de grande aflição e Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor era como gota de sangue caindo no chão. A agonia, o desespero, o sofrimento de Jesus era tão grande, porque como ser humano ele sabia pelo que ele haveria de passar, pelo que ele haveria de padecer. Só que Jesus orava. O texto é tão lindo que vai dizer que Jesus, com grande aflição, orava com mais força ainda. E por que será que tem gente que, porque está
passando por uma situação difícil, por um problema, diz assim: ah, irmã, eu não sinto mais desejo de orar, não sinto mais desejo de buscar a presença de Deus. Minha irmã, aí é que você tem que orar, aí é que você tem que falar com Deus. Você já tem que acordar. O cristão, por si só, ele já tem que acordar dizendo assim: Senhor, muito obrigado. Ao invés de acordar de manhã e pegar o celular para saber quantas mensagens você tem no Facebook, quantas mensagens no Instagram, quantas mensagens no WhatsApp, ao invés de pegar o celular, a primeira coisa que as pessoas acordam hoje fazem é pegar o celular para ver o que tem nas redes sociais. Não. Antes de qualquer coisa, dobre os joelhos. Agradeça a Deus pela noite que você passou. Agradeça a Deus por mais uma oportunidade de vida. Agradeça pelo fôlego que você está tendo mais uma vez, mais uma oportunidade. Se prostre diante de Deus, diga: Senhor, abençoa meu dia. Me livra de todo mal, livra a minha saída, me guarda na minha entrada, livra a minha família. Meu marido vai trabalhar, minha esposa vai trabalhar, meus filhos vão para a escola. Senhor, eu vou para aquela empresa, entra comigo, faz o meu serviço comigo, me direciona, me livra. Você precisa orar. Sabe por que tem pessoas que a cruz para ele é mais pesada do que para alguns? Porque ele não ora. Jesus disse: orem para que vocês não sejam tentados. E quando Jesus volta da oração, os discípulos estavam dormindo. E Jesus, é claro, o texto é claro quando diz que eles estavam dormindo, porque a tristeza deles era muito grande. E sabe que tem gente que a saída, quando está muito triste e angustiada, é dormir? Tem gente que quando está triste, não pode resolver um problema, ele dorme para tentar esquecer aquele problema. Parece que é o caso dos discípulos. E aí Jesus diz: será que vocês não podem orar comigo só um momento? Levantem-se, orem, para que vocês não sejam tentados. O que Jesus estava dizendo é: eu sei que está difícil para vocês essa separação que vai acontecer. Eu sei que é difícil para vocês encarar que eu sou o mestre e eu vou ser crucificado, mas para que vocês suportem esse momento, orem. A oração fortalece a vida do crente. A oração é o combustível que todo crente precisa para suportar as tempestades, para suportar os dias difíceis. E o que eu acho tão lindo é que o texto dizia: então o anjo do céu apareceu e o animava. Aleluia! Quando você ora, Deus dá ordem aos anjos. Deus libera lá de cima uma força extraordinária, uma força especial. E alguém diz assim: eu não sei como ela está trabalhando, não sei como ele sai todo dia para trabalhar, não sei como ele ou ela está de pé. É porque quando você ora, Deus manda refrigério, Deus manda força. Ei, se você começar a orar regularmente a partir de hoje, se você criar o hábito de orar, a situação vai mudar dentro da tua casa, a situação vai mudar no seu trabalho, a situação vai mudar lá na sua faculdade, a situação vai mudar na sua igreja, a situação vai mudar lá na sua vizinhança. Se você orar, você vai ver que coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Quer vitória, mas só quer pedir oração para os outros. Quer vitória, mas está esperando a vitória cair do céu. Não é assim. Se você quer vitória, ore. É com você que Deus quer ter um particular. É com você que Deus quer falar. É a tua voz que Ele quer ouvir. Ele quer resolver o teu problema, mas Ele está dizendo: se aproxima de mim um